Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui, meus irmãos, mais um podcast aqui no nosso canal FelipeCast. E eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui com um grande amigo, um grande irmão que Deus nos deu, né? Para quem não conhece, irmão Luiz Maier, né? Evangelista, é um homem de Deus que tem feito a diferença na nossa geração nesse último tempo. Amém, meus irmãos? Para quem não sabe, o Luiz, né, a gente costuma dizer, hoje a gente comenta que o Luiz, meus irmãos, ele é um jovem adulto, né, um adulto jovem, né, tem ganhado muita gente através da palavra de Deus. Para quem não sabe, ele, meus irmãos, que é alguém que tem um conhecimento muito aprofundado, um conhecimento absurdo, meus irmãos, da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. E esse dia eu estava comentando com um amigo nosso, né, um pastor amigo nosso, acerca do Luiz. Até comentei que o próximo convidado seria tu. E ele falou assim, o Luiz, cara, o Luiz, ele é alguém que, assim, ó, a gente senta para conversar 10 minutos, a gente consegue ter, né, absorver conteúdo do Luiz, conteúdo bíblico, para 10 anos de vida, né? Então, assim, ó, é alguém que a gente é muito feliz e alegre em Jesus Cristo por ser amigo, por ter, né, o privilégio de ter essa amizade. Amém? Luiz, eu quero te saudar com um bom dia. Amém? Que Deus venha, em nome de Jesus, te abençoar cada vez mais, dizer que é uma alegria imensa para nós estar te recebendo aqui. Muito obrigado, de forma assim, ó, humilde, né? Aceitou nosso convite com o coração aberto de estar aqui hoje conversando conosco. Muito obrigado. O Luiz vai estar, meus irmãos, contando aqui um pouco da sua história, do seu testemunho, né? Então, tu que está chegando agora e ainda não é, meus irmãos, inscrito no nosso canal, talvez tu esteja assistindo esta chamada, né, esta introdução do vídeo aqui pelo Facebook. Aqui em cima do vídeo, tá? Na descrição do vídeo vai estar o link do canal. Esta entrevista completa na íntegra, tu vai conseguir assistir somente lá no YouTube. Então clica no link que está aqui em cima. Aí quando tu sair lá no nosso canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no like que ajuda muito na divulgação do vídeo, tá? Clica também, meus irmãos, aí no sininho, ativa as notificações para tu receber todas as novidades em nome de Jesus que forem sair aqui do nosso canal. Amém? Luiz, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo. Já entra se apresentando para o pessoal, falando quem é o Luiz, em nome de Jesus, e deixa Deus te usar. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. É um prazer estar aqui, uma alegria enorme. Esses dois amigos aqui, Felipe Fernandes, o Dinho. Aprendi muita coisa com o Dinho. Né, Dinho? Deus abençoe vocês. Você que está em casa, é um prazer para mim estar aqui. O Felipe falando essas coisas aí, até a gente fica, né, com vontade de se escutar, né? Mas no fundo a gente fica feliz, porque quem caminha com Deus aí sabe que o caminhar com Deus é um constante se sentir bem, e às vezes nos atrapalhamos justamente quando estamos nos sentindo bem. E é um constante não se sentir bem. E às vezes Deus nos usa justamente nesses dias, né? Nessas fases que às vezes a gente acha que não pode, que não consegue, que não vai dar conta. E é algo que persegue quem caminha com Deus. Então, fico feliz. Eu sei que não vai mudar nada na minha vida essas palavras, mas fico feliz de saber que a gente consegue contribuir aí com um pouquinho, aí, com alguma coisa, né, na vida de alguém. Isso é... O nosso papel aqui na Terra é isso, o resto tudo é acréscimo. Sim. O que interessa é isso. Tá, o pessoal já ir se introduzindo. Irmãos, os podcasts, todas as entrevistas que a gente tiver aqui vai ser sempre o mesmo formato, tá? Então já vão se acostumando, vai ser sempre esse formato de perguntas, né? Para o pessoal contar a sua história, né? Então, assim, Luiz, para o pessoal que está nos assistindo, conta ao pessoal qual a tua idade, né? E como que Jesus Cristo chegou até ti, como que foi assim, como que aconteceu, o momento em que tu nunca tinha ouvido falar de Jesus, a primeira vez, o primeiro contato que tu teve com o nome Jesus Cristo foi como, foi através de quem? Em nome de Jesus, pode falar pro pessoal. Tá, mas precisa dizer a idade. Eu sou um jovem velho, né? Tenho 30 e todos, tô com 41. Conheci o Evangelho, conheci a Jesus, ouvi falar de Jesus criança ainda, né? Eu tô em Alegrete, eu tô na minha cidade. Morei muito tempo fora, mas eu tô aqui, então muita gente me conhece, muita gente sabe.
A minha família se converteu, a gente morava ali na Vila Piola. Ah, na Piola. Quando a gente se converteu, eu era criança, eu tinha 7 anos, se não me engano. E daí a gente conheceu o Evangelho, e durante alguns anos a gente teve congregação ali na Piola, né? Ah, sim. Eu sou sou enteado do pastor Jorge Teles, minha mãe é a Carmen Heloísa, né, Saldanha. Eu sou neto do Armando Saldanha, lá da Piola. Nossa família bem conhecida, uma família grande, né? E a gente conheceu a palavra. Até hoje eu me lembro quem estava ministrando naquela noite, o louvor que estavam cantando e a palavra que ele pregou, né? Eita, glória. Se der para dizer nomes aqui, o presbítero Orfelino, lá do bairro Tancredo Neves. Orfelino? Isso aí, da Brasil para Cristo. Ah, sim. A gente conheceu o Evangelho, congregamos muitos anos aqui com o pastor Antônio Paré, mandar um abraço. Pastor Antônio foi o pastor que me batizou, é um amigo que até hoje, né? A gente ficou muitos anos sem se ver, mas é uma pessoa que eu aprendi que a gente tem que honrar. Exato. E tem que guardar carinho e guardar consideração para aquelas pessoas que fizeram parte da tua caminhada. Sim. Nem todas elas vão permanecer contigo. Isso é algo muito importante acerca de honrar, né? Acerca de honrar as pessoas que vieram antes. Porque se nós trazermos para os dias de hoje, né, o que a gente tem visto assim, de pessoas que cravaram a estaca, cravaram a bandeira, pessoas que já têm um legado, né, já tem uma história, uma trajetória assim, de longos anos, né, contarem pra gente muitas das vezes são deixadas de lado, são talvez assim, desvalorizadas, né, por esta nova geração de agora. Talvez não faz nem 10 anos que está nos caminhos, chegou ontem, né, como diz o outro, né, está recém engatinhando na fé, mas aí olha para os mais antigos muitas das vezes, né, com um olhar, não, é antigo, é passado, não, deixa pra lá, agora é tudo novo, entendeu? Isso que tu falou é muito importante, saber valorizar o que vieram antes de nós fizeram, né? Porque se não fosse eles... Ficam esquecidos, né? Acabam ficando esquecidos, os antecessores aí que fizeram. É que isso, às vezes, é culpa da transmissão. Aí é um outro assunto, a palavra Deus é geracional. Né? A gente prega sobre isso, Deus se apresentava, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que ele está dizendo? Ele é Deus geracional. Só que há uma transmissão de geração para geração. A palavra diz que uma geração anunciaria os feitos do Senhor para outra geração. Só que o que acontece? Todos nós somos imperfeitos. Nós cometemos erros, principalmente quem não caminha com Deus comete, mas quem caminha com Deus também comete. Às vezes até tentando acertar. Então, uma coisa que atrapalha às vezes... Essa transmissão, de uma geração contar para outra geração que aqueles irmãos fizeram. Porque às vezes a gente se apega muito no erro. É verdade. Entendeu? E daí um erro que a pessoa cometeu lá atrás, eu estou falando de uma forma geral. E é a regra. Aí o irmão vai me dizer, mas tem o fulano, nunca cometeu erro. Aí existe a exceção. Toda regra tem uma exceção. Sim. Mas geralmente o que acontece? Que às vezes cai no esquecimento. Que todos nós cometemos algum tipo de erro na nossa caminhada. Sim. E quando vai ser feita a transmissão para outra geração daquela pessoa, daquele ministério, daquele legado, se conta às vezes só o erro. Ou mais o erro do que o acerto. Então o que acontece? Aí às vezes a pessoa nem conhece ou não conheceu, mas já sabe do erro que aquela pessoa cometeu. Ou de algo que não deu certo. E aí já cria aquela barreira. E tudo aquilo que eu crio uma barreira, eu não recebo, eu não sou abençoado. Tudo aquilo que eu crio uma resistência... Como é que eu vou ser abençoado se eu já criei uma resistência? Como é que eu vou sentir algum tipo de gratidão, ou ter um relacionamento, ou até mesmo aprender? Qual é o problema da geração sem ensinamento, sem conhecimento? Ela não aprendeu. E qual é o problema? Às vezes está na transmissão de uma geração para outra, e a gente tem culpa nisso. Entendeu? Entendi. Quando eu anuncio, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Para ti, algo sobre a vida do Dinho que veio antes de ti, tá? O Dinho veio 20 anos antes de ti. Mas eu transmito para ti um erro do Dinho. Sem eu conhecer a história do Dinho. Entendeu? Todo aquele conhecimento, tudo aquilo de positivo, eu vou falar o nome do Dinho, porque o Dinho me ama. É um exemplo, O Dinho me ama, não vai ficar bravo. se ele ficar bravo comigo, o que muda? Entendeu? Então, e isso eu vejo que é algo que acontece muito. Acontece às vezes comigo. Alguém vem falar para mim sobre uma pessoa que eu não conheci, que eu já ouvi falar que
que fez um trabalho antes, que existiu antes da gente. Só que o que eu recebo já é algo negativo daquela pessoa. Pois é, fica aquela imagem, né? Só que como eu já aprendi isso, a gente nunca deve escutar só um lado da versão. Sabe o que eu sempre trago comigo, assim, ó, algo que graças a Deus tem surtido efeito na minha vida positivamente? É assim, ó, eu sempre aprendi a não tomar nenhuma... Não é decisão, mas assim, ó, não tomar pra mim uma imagem da pessoa pelo que eu ouço falar dela. Isso aí. Entendeu? Ó, fulano, tu viu que fulano é assim, assim, assado. Eu escuto talvez isso, mas eu não absorvo isso. Eu espero contemplar com os meus olhos para ter a certeza se realmente, de fato, a pessoa é aquilo que estão falando. Mas eu não tomo de primeiro momento assim pelo que eu ouvo falar. É muito importante, né? Sim, é isso, é bíblico, né? Então, como estava falando acerca de honrar, né, o rapaz o presbítero que falou de Jesus para ti. Sim, a gente conheceu a palavra, o presbítero Orfelino estava pregando, e daí a minha família aceitou Jesus e a gente começou uma caminhada com Deus, né? A partir desse momento aí. Lá pelo 91, acho, 91, 92. E a gente congregou muitos anos ali no Brasil para Cristo. Tivemos congregação ali na Vila Piola, e depois em 94 eu me batizei. No ano que eu nasci. A gente tem quase a mesma idade. E daí foi o pastor Antônio Paré que me batizou, e daí depois eu fui embora, a gente ficou muito tempo fora de Alegria. Só para eu entender, se tu se batizou no ano de 94 e eu nasci no ano de 94, então automaticamente eu consigo entender que o que eu tenho de vida, tu tem de caminhada cristã. Mais ou menos que isso. Benção. 30 anos de caminhada. 31 anos de batismo fez esse ano. Que benção, bom. E daí só que depois que eu fiquei adulto, que eu casei, eu me afastei dos caminhos de Deus. Ah, sim. E eu fui embora de Alegrete, aí no início dos anos 2000, mas nesse período que eu me batizei, até esse período que eu casei, que eu fui morar fora de Alegrete, a minha família fez muita obra missionária. A gente morou fora, viajamos bastante. Eu dormi muito em posto de gasolina, a gente tinha uma Brasília, dormia no porta-mala, dormia em chão de igreja. Eita, glória. Fiz muito isso, vivi muito isso quando era criança. E tive a oportunidade de aprender da palavra com muitas pessoas também. Conheci, né, naquele tempo. O ensino, o acesso à informação, o acesso ao ensino era mais difícil que hoje. Bom. Porque a distância, e também eu acho que naquele tempo as placas atrapalhavam bastante também. Sim, não era que nem hoje a gente tem uma alegria. Eu vou falar por mim. Eu tenho uma alegria de ceiar com algum irmão que eu não conheço. Sim. Do irmão partilhar comigo de alguma coisa. E era uma coisa que infelizmente... naquela época não era normal, era visto até como algo rebelde, entendeu? Sim. E hoje é uma coisa que te agrega muito. O que nos faz crescer na visão de igreja? Lembra que Paulo diz, por causa disso há entre vocês muitos fracos, doentes que dormem, por não discernir o corpo. Então o que me faz estar vivo e crescendo é discernir o corpo. E uma coisa que me ajuda a discernir o corpo e a entender o que é a igreja, é que igreja é pessoas diferentes. Às vezes com cultura diferente, com história diferente, com costumes, com testemunhos diferentes, mas que uma agrega na outra. Exato. Entendeu? Uma agrega a outra. E aí também fica mais fácil de tu honrar. Porque quando tu não entende que o diferente... Ele colabora com alguma coisa pode na acrescentar tua vida, algo. Tu também tem dificuldade de honrar aquilo que não é parecido contigo ou aquilo que não é dos teus. Sim. Aí a gente cria o nosso quadradinho, o nosso curralzinho, a nossa bolha. A bolha. E aí só é bom aquilo que está ali dentro e aquilo que não está. E aí isso impede a gente de crescer de certa forma também em conhecimento e em graça, né? Sim, eu ouvi tu falar uma frase um dia a gente conversando, tu falou uma frase que me chamou muita atenção, eu achei muito interessante, assim, eu acho que é de suma importância tu falar pro pessoal. Tu falou que tu aprendeu, até eu te questionei, eu falei, mas Luiz, da onde é que tu tem tanto conhecimento bíblico, assim, tudo que a gente está conversando, tudo ele vai para a Bíblia. A Bíblia diz, lembra lá da passagem tal? Mas lá em livro tal. Sempre Bíblia. E até eu te questionei de onde é que tu tirou tanto conhecimento. Tu falou para mim assim, que tu aprendeu mais
mais de Bíblia, convivência e experiência do que de fato assim, só estudando, né? Então isso é muito, muito importante, porque tu, como tu falou, tu viveu muitas coisas, né? Então automaticamente tu teve mais experiências que te levaram a conhecer a palavra, né, do que somente lendo e estudando, né? Hoje eu acho que o meu conhecimento que eu trago para mim, né, que em primeiro lugar o que Deus te dá, quando a gente prega, mas primeiro eu prego para mim. É verdade. O apóstolo Jeremias tem uma frase: quem não foi pregado não pode pregar. Quem não foi amado não pode amar. Quem não foi curado não pode curar. Entendeu? Quem não foi ministrado não ministra. E esse é um problema. Às vezes eu quero começar a fazer que ainda não foi feito em mim. Né? Fazer a obra, mas a obra já foi feita aqui. Exato, E hoje eu acho que o aprendizado, o meu maior aprendizado, foi mais com o que eu vivi. Com as coisas que eu passei nesses anos também que eu tive. Eu acho que foi assim, ó, eu tive a teoria e depois veio a prática. E aí uma coisa completa a outra, sabe? Hoje, sim. Que nem às vezes me questiono, que nem tu me questionou, eu poderia te dizer que é de estudar, mas em cima veio a prática, veio tudo que eu passei até mesmo no mundo. Sim. Hoje eu vejo que aqueles anos que eu tive lá, que eu achava que meu ministério tinha terminado, que eu nunca mais ia voltar para Jesus. Eu preferia morrer do que voltar para Jesus. Tu ficou quanto tempo distante assim? Fiquei mais de 10 anos. Bastante tempo. Sem ir num culto, numa igreja, há muitos anos. Mais de 10 anos. Eu fiquei 10 anos, eu não conseguia falar a palavra pastor. Eu tive anos que eu via uma igreja, eu atravessava a rua para não passar na frente. Meu Deus. De uma igreja. Porque como eu fui criado dentro e eu saí, aquilo virou o meu algoz. Sim. Entendeu? Aquela vida ali eu comecei a ter como tudo aquilo que eu vivi dentro da igreja como algo ruim que me fez mal. E Deus teve paciência comigo e foi trabalhando. Depois de um tempo, eu voltei a frequentar cultos, nesse período que eu me afastei, eu desenvolvi um alcoolismo, né? Nesses anos aí, nesses 15 anos. Eu demorei para começar a beber, mas depois eu desenvolvi um alcoolismo. E depois, com mais de 30 anos de idade, eu comecei a usar drogas, né? Comecei a usar cocaína e desenvolvi o vício. E para eu voltar, para eu me tratar, largar o vício que já estava comigo, aí foi um processo também de muitos anos entre levantar e quedas, entre levantar e cair, né? Foi um período de alguns anos mais. Daí eu passei por internações, eu tive internação em clínica psiquiátrica, eu tive surto, eu tive overdose, eu tive várias internações em clínica de reabilitação, vários anos. E quais as cidades diferentes? Quais as cidades que tu já foi internado? Eu tive internado em Portão, eu tive internado em Estância Velha, num centro de recuperação em Triunfo, eu tive em Alvorada, em Gravataí. Meu Deus. E fora isso, e daí eu fui perdendo várias coisas nisso, eu tô meio que pulando, né? Sim. A gente contando hoje, que nem eu sempre digo, tu vê alguém falar algo, parece que tudo foi fácil, que tudo foi... não é fácil. Mas tudo isso com um processo de várias coisas, de várias perdas, de várias dificuldades, né? E eu voltei a frequentar cultos, voltei a me reinserir na igreja, mas com a intenção de resolver meu problema, por isso que... Sim, tá, por isso que, assim, ó, só pra gente entrar nesse assunto então, nesse ponto aí, assim, ó, tu ficou mais de 15 anos distante. Sim. Tá, quando tu saiu da igreja, né, dizia, o que acontece, o que foi, assim, ó, o que tu acha que foi o ponto que aconteceu, assim, tu pensou assim, não, eu preciso voltar pra Jesus, o que te levou a retornar? Não, aí que tá, deixa eu te contar então na sequência, né, que é mais fácil de entender. Quando eu fui morar fora daqui, eu tive algo que me magoou. Algo que gerou um sentimento. E não me magoou assim de uma hora para outra. Isso a ficha foi caindo, a mágoa foi crescendo. Foi desenvolvendo. Isso. E aí, como eu fui morar fora, eu fui morar numa cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha igreja para frequentar. Nos primeiros dias eu ainda continuei, né, com a minha vida evangélica cristã, tá? Mas depois foi passando o tempo e aquela mágoa, aquele ressentimento ali, aquelas dúvidas, sabe? Foi esfriando a chama e aquilo ali foi crescendo. E eu me afastei
E financeiramente aqui em Alegrete, antes de eu ir embora, eu tinha uma vida difícil. Ah, sim. Sabe? Não era profissional, uma vida... no caso. Isso aí, nem tinha uma vida profissional. Olha o café. Aqui. Nem tinha uma vida profissional, na verdade, entendeu? A gente ia se virando como dava. Eu abri mão de estudar e eu era um religioso. Hoje eu vejo que eu era um religioso. Né? A gente tinha muito aqueles preconceitos embutidos na cabeça da gente, sabe? E isso fazia eu ter uma vida cotidiana, diária, uma vida difícil financeiramente. Então, quando eu fui embora, eu comecei a trabalhar. Eu descobri que eu tinha um potencial muito bom para o trabalho, para o estudo. Tá, e como eu comecei a focar só nisso. E eu tive muitos anos bons. Tipo, eu dei um... Na área profissional. Na área profissional. Um salto. Na minha vida, eu comecei a cuidar da minha família. Eu digo, eu vou virar as costas para a igreja. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber... E vou cuidar da minha família. E eu fiz isso durante 10 anos com muito sucesso. Sabe, eu tive 10 anos muito bons. E aquilo ali criou para mim uma vida boa. Que eu nunca mais voltaria para Cristo. Entendeu? Por causa daquilo. Porque tu estava realizado em alguma área. Eu achava que era o mundo que estava me dando. Esse é o problema da gente ter as crenças limitantes, os preconceitos criados na nossa cabeça. Eu achava que era o mundo, então na minha cabeça, se eu ficar aqui, tá tudo bem. Se eu voltar para lá, volta o sofrimento de novo, volta aquela vida de angústia. E eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar de mim. E aí depois de alguns anos, depois de muitos anos, eu comecei a beber bebida alcoólica. E depois dos 30 anos eu fui conhecer a cocaína. Ah, sim. E daí começou uma fase difícil. E eu passei a ter muitas perdas. Só que hoje eu vejo que se eu não tivesse, de repente, desenvolvido esses vícios e tido essa fase difícil, eu estaria lá naquela vida boa. Ah, sim. Entendeu? É por isso que eu sempre digo, né? Tem momentos da nossa vida que Deus, ele detona... Boa entre aspas, né? Sim, boa entre aspas. Sim, digo assim, ó... Deus, ele observa a nossa vida. E quando ele percebe que a gente está indo pro lado errado, eu imagino a conjectura assim, ó, Deus olhando e dizendo assim, não, eu tenho um plano contigo aqui, o meu propósito é para cá, vem para cá. Por bem, tentando de alguma maneira, né, nos trazer para o centro da sua vontade. E conforme o ser humano está focado numa coisa só e está indo para outro lado, eu acredito que Deus, ele permite algumas coisas acontecer, assim como aconteceu comigo, né? Eu quando saí também, voltei de São Paulo, desviado, já não queria mais saber da igreja, e eu pensava que eu não queria, mas nunca mais eu vou entrar numa igreja, nunca mais eu quero saber da igreja, né? E eu pensava que aquela vida ali para mim estava tudo bem, estava dando certo, estava tudo certo, só que aí Deus permitiu o vício também. Deus permitiu ter as internações, chegar numa UTI, né, ter 2 paradas cardíacas para eu retornar. Eu creio que Deus, ele permite, né, quando ele vê que a gente está indo para outro lado distante do propósito. Sim. Na verdade, a gente sabe pouco do amor de Deus. Isso acaba fazendo o nosso pouco conhecimento sobre Deus é aonde o inimigo nos tenta e onde ele batalha contra nós. Pode ver que toda vez na Bíblia que o inimigo teve uma conversa de Satanás com alguém, ele sempre mediu até onde essa pessoa sabia. Até onde? Começa lá em Eva. Isso. Tá? É bíblico isso. E com o próprio Jesus ele fez a mesma coisa. Então se ele fez isso com Jesus, é assim que ele age. Ele sempre quer medir até onde você sabe sobre você e Deus. Até onde você conhece sobre você mesmo. Lembra que ele perguntou para Eva, foi isso que Deus disse? Tal coisa? E Eva disse, não, Deus disse, que a outra não vou entrar porque senão vai ser tudo bem. Mas você vê que aí Eva demonstra que ela não tinha um pleno conhecimento sobre o que Deus falou. Porque Deus tinha dito para Adão, nem tinha sido para ela. Isso. Adão repassou para ela a informação. E quando ele fala com Jesus também, você vai ver que ele começa medindo. Até onde Jesus já tinha entendido quem ele era e o que ele tinha que fazer. Se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, resolve teu problema. Transforma essas pedras em pão. Ou seja, ele queria saber se Jesus ainda vivia por necessidade, por vaidade e por facilidade, que é as três tentações no deserto. Sim. Necessidade, facilidade e vaidade. Entendeu? Para ele saber até onde Jesus sabia. Então ele sempre vai... E como eu tinha pouco conhecimento, como a gente tem, agora eu estou contando a minha história, mas vou trazer um pouquinho para o contexto que eu vejo hoje. Sim. Por isso que eu digo que tudo isso que eu passei me deu a prática. O nosso pouco conhecimento sobre quem nós somos em Deus e sobre o amor de Deus por nós, faz a gente ter uma visão pequena. Isso. E como a gente tem uma visão... Isso aí. E o inimigo
como ele tem uma visão mais abrangente que nós, a gente perde muitas batalhas. Porque eu ainda não entendi o amor de Deus por mim. Quer ver? Ó, algo que eu falei até essa semana. A maior demonstração de amor de Deus por um ser humano é ele interferir na tua vida. E como é que Deus interfere quando tu está te afastando? A Bíblia diz que Deus poda, o Pai poda a vara que vai dar fruto. O que é podar? Podar não é acrescentar. Podar é deixar pelado. É tirar. E o maior castigo de Deus para nós, que às vezes a gente veio dessa crença limitante, que às vezes via alguém perdendo alguma coisa, via alguém doente, via alguém passando por alguma dificuldade, a gente considerava aquilo até como castigo. Ou como se aquela pessoa não tivesse bem com Deus ou tivesse afastado de Deus. E é o contrário. O que mais acontece nas igrejas, o Dinho sabe, todo mundo sabe, é assim, ó, tu viu o que aconteceu, tá em pecado. Tu viu o que aconteceu com o ciclano, deve estar em pecado, deve estar... Às vezes até um pré-julgamento. As pessoas associam, talvez, um momento difícil, o momento mal da pessoa, né, com muitas das vezes, né... Não, e tu sabe qual é que é o maior castigo que Deus pode castigar um ser humano? É deixar ele continuar vivendo aquela vida lá longe do amor dele e perder a salvação. O maior castigo de Deus para um ser humano, para mim... É abrir mão. Deixar tu fazer o que tu quer e deixar tu colher a consequência. Exato. Abrir mão de ti. Olha como isso é pesado. Deus abrir mão de ti. Esse é o maior castigo que Deus pode dar para o ser humano. Deus interferir, Deus te salvar, é a maior prova de amor. Só que Deus tem os meios... E outra coisa, Deus tem os meios dele. E nós, quando estamos afastados de Deus, fizemos alguns pactos, alguns negócios, algumas plantações, algumas lavouras, que quando a gente vai sair das trevas para a luz, é bíblico isso. A colheita vem depois. Vem a colheita, ou tu tem que pagar a conta. Se quando tu tá no restaurante almoçando, tu tá sentado na mesa, vem te cobrar a conta? Não. Quando é que te cobra a conta? A hora que tu vai sair. Isso aí. Entendeu? Tu tá naquele... Pelo contrário, o dono do restaurante das trevas lá, Satanás, quer que tu coma cada vez mais, que te sirva ainda mais. Cada vez ele mais. Não vai te cobrar a conta, ele não vai te assustar para te levantar da mesa e ir embora, procurar outro restaurante. Sim, mas é o exemplo que eu tô dando, para ficar fácil de entender. Aí no caso, para nós voltar pro caminho da conversa, aí tu foi, você desviou, aí as coisas começaram a dar errado para ti, como é que foi? Sim, daí eu tive aqueles anos ali bons. E daí, mas a minha família, a minha mãe, sempre orando para mim voltar para Jesus, né? Sim. Pessoas queriam me ver de volta na presença de Deus. Só que na minha cabeça funcionava que se eu voltasse para a presença de Deus, eu voltaria a ter aquela vida difícil que eu tinha. E eu estava construindo uma vida boa, confortável para mim e para minha família. E eu aprendi bastante coisa sobre trabalho, sobre estudo, que eu não sabia, né? Que não era o meu foco antes. E daí quando eu comecei a ter os dias ruins que vieram, né? Minha mãe estava orando por mim, a minha família querendo me ver de volta, alguns irmãos, mas foram poucos, mas alguns irmãos que queriam me ver de volta na presença de Deus, as orações começaram a chegar até Deus e o inimigo começou a cobrar conta. E aí começou a haver um mover da minha vida em direção a Deus, né? E Deus também começou a trabalhar, permitir algumas coisas. E aí começaram as perdas, começaram as dificuldades. E eu me agarrei naquilo que eu sabia. O que eu sabia? Que Jesus resolve o problema, que Jesus cura. Sim. Que Deus tem poder de me dar o que eu quero, o que eu preciso. E eu comecei a voltar a frequentar cultos, voltei a ouvir a palavra, mas porque eu queria que Deus resolvesse o meu problema. Tava em busca da solução. Isso aí, para um problema que eu tinha criado, mas eu queria que Deus resolvesse. E aí Deus começou um tratamento comigo que foi me ensinar isso. Que Ele não está aqui só para resolver nossos problemas. Entendeu? Que Deus não tem a obrigação de resolver. Tu gostaria se alguém se relacionasse contigo por alguma coisa que tu tem? Por interesse, né? Entendeu? A gente faz umas coisas com Deus que a gente não se dá conta, sabe? A gente às vezes ainda enche a boca para dizer. Deus mostrou, Deus me deu tal coisa, por isso que eu tô com Jesus. Porque Jesus fez. Sabe, é como se eu dissesse assim, o Dinho tem uma casa com piscina e eu sou amigo do Dinho porque eu tomo banho de piscina lá na piscina dele. Mas eu não quero nada com o Dinho, não tô nem aí. E se um dia o Dinho falhar comigo, o Dinho morreu para mim. Que é o que a gente faz muito hoje. Verdade. A gente se relaciona muito hoje.
com os irmãos, com as pessoas, com os irmãos e com Deus, por interesse ainda. E essa parte eu aprendi nisso tudo que eu passei. Eu só mudei de vida de verdade, eu só voltei a ter vida de novo. Quando eu entendi que não era por interesse. Entendeu? Quando eu entendi que o Senhor quer a gente amando Ele pelo que Ele é. Tu me amas? Lembra que Jesus disse para Pedro? Jesus não perguntou, Jesus não disse assim para Pedro, olha como é forte. Jesus não disse assim, ó, lembra que eu curei a tua sogra? Lembra que eu enchi teu barco? Lembra que eu multipliquei? Não, Jesus só quer saber se ele ama ele. Eita, glória. Entendeu? É. E a gente cria na nossa mente um Deus, um Jesus, que se ele fizer, eu tô com ele. Se ele não fizer, ele falhou comigo, não adianta nada. Eu não... Sabe, a gente quer ter um relacionamento sem amor, por interesse. Sim, sim. Tá. Aí mais ou menos em que ano assim, tu retorna para Jesus? Olha, eu posso dizer que eu voltei para Jesus mesmo de 22 para cá. 2022 para cá. Isso, que eu voltei que eu entendi, entendeu? Que Deus queria um relacionamento comigo e eu retornei para Jesus realmente não mais por interesse. Sabe, eu passei por alguns processos. Sim. E eu tive uma conversa com Deus, em que Deus ali me esclareceu algumas coisas, sabe? A coisa mais forte que Deus me esclareceu, eu tô contando a minha história, viu, sim, irmãos? sim. Eu sei que tem gente que tem história diferente, sim. Cada um tem uma história. Cada um tem uma experiência, né, com Isso Deus. Aí. E toda regra tem uma exceção. Exato. A minha história, nessa conversa que eu tive com Deus, Deus me disse claramente, assim, uma das coisas que Deus esclareceu, foi que não foi o diabo que tinha tirado tudo aquilo que eu tinha. Foi ele que permitiu. Foi justamente ele que tirou. Sim. Entendeu? E que o papel do diabo ali comigo foi simplesmente mentir pra mim. Tá, só pra eu entender. Fazer eu pensar que aquilo só pra eu e o pessoal entender. Já que tu é mestre, nos ensina. O que acontece? Tu crê que Deus tira algo das pessoas ou ele permite Satanás tirar? Não. Como aconteceu em Jó. Aí que tá, isso aí lá em Jó. Lá em Jó, vamos lá. Que isso aí é uma coisa que, né, que o religioso tem dificuldade. Quando eu sou religioso, tem dificuldade de entender. Lá em Jó, não é Jó que pede para Deus não é Satanás que pede para Deus para tocar em Jó, lembra? E isso é Deus que coloca Jó. Deus mostra Jó para Satanás. Deus diz assim para Satanás, ó, tens visto meu servo Jó? É Deus que dá testemunho de Jó. Exato. Entendeu? E daí Satanás diz assim, ó, claro, tu dá tudo para ele, tu protege, tu construiu em volta dele uma sebe é uma rede, é uma cerca de espinhos. E ninguém pode tocar nele, ninguém pode tirar nada dele. Tu o protege, tu encheu ele de bens. Estende a tua mão e tira tudo que tu deu. E vamos ver se ele vai continuar. Tá. Tá aqui, ó. Isso, que a gente abre e lê agora. Tá escrito. Satanás não diz assim, ó. Deus não diz assim, eu tô tocando, a hora que eu quero, eu toco, que nem hoje se prega isso, sabe? O diabo vai te pegar ali na esquina. O diabo vai te pegar agora, vai te pegar daqui a 2 minutos. Verdade. Se tu não vir no culto, o diabo... Não, ali fica claro, sabe? Jó caminhava com Deus, Jó era o único homem na terra que obedecia a Deus e Jó era o maior homem da terra. Então Jó, quando as pessoas olhavam para Jó, olhavam para Deus. Isso. Era um representante de Deus. E é essa queixa de Satanás. Satanás diz assim, ó, Adão me deu o mundo lá, mas agora tem um cara ali, o mundo, eu não tô conseguindo tomar conta do mundo, porque tu tem um representante ali que tá atrapalhando meus planos. Bom. Entendeu? É forte. O acusado não é Jó, o acusado é Deus. Jó chega diante de Deus assim, tá, mas eu ganhei o direito da terra, mas eu não tô dominando lá, tem alguém lá. E aí Deus dá testemunhos, viu? Tem alguém meu lá. Sim. Entendeu? Nos dias de hoje ainda muitos não entenderam quem nós somos aqui. Nós somos filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque nós representamos o reino. Exato. Nós estamos preocupados em ir para o céu, mas antes de ir para o céu, o que Jesus disse? É chegado a vós o reino dos céus. O reino vem primeiro. Isso. E nós somos representantes de Deus aqui. E quando eu sou representante de Deus aqui, eu destruo as obras de Satanás. Porque lá no Éden, quando o homem peca, quando Adão peca, ele deu o direito. Satanás passou a ter o direito da terra. Lembra? A terra produziu espinho, abrolho, o homem passou a ter dores, a mulher passou... Várias maldições foram decretadas. Só que quando Jesus vem e morre na cruz, ele retoma esse direito, só que esse direito é debaixo da cobertura do sangue dele na cruz. Sim. E todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele passa da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso. E a gente passa a ser um representante de Deus aqui nessa terra. Tá, aí como tu estava dizendo, então quer dizer que é Deus que tira. Não, aí lembra que Satanás diz assim para Deus, ó, estende a tua mão e tira tudo que tu deu. E aí Deus diz assim para Satanás, vai tu então.
e toca nele, só não toca no corpo, né? Ah, e sim. depois, na segunda vez, toca no corpo, mas não tira a vida. Mas tudo foi decreto de Deus. Isso. Mas aquele fogo que veio e queimou os animais de Jó veio da onde? Do céu. Mas isso é muito importante que vai de encontro com o que tu falou antes, né? Muitas das vezes as pessoas olham um crente, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, numa situação assim, ó, numa situação talvez difícil, perdendo tudo, numa situação assim, passando por um momento difícil na saúde financeira, e a ponto de, tá em pecado, fulano talvez tá no erro, né? Tem essa visão. Mas aqui, ó, na passagem que o Luiz citou, a gente pode ver que Jó era um homem temente, reto, né? E assim, ó, era um servo fiel a Deus, né? E o próprio Deus permitiu o inimigo tocar para provar a fé de Jó, né? Então, muitas das vezes, não é porque a pessoa está passando por um momento difícil que está no pecado, que está no erro, que tá nem as pessoas julgam dessa maneira. Princípio que a gente tem que entender é assim, ó. Vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Jesus diz assim, ó, que todo aquele que está nele, o maligno não toca, tá? Se você está em Cristo Jesus, o maligno não te toca. Só que o que acontece? Nós cometemos nossos erros e nós muitas vezes não temos fé suficiente. A gente é movido às vezes por incredulidade. Então o que acontece? Qual é o princípio que a gente aprende aqui em Jó 1? Que tudo passa pelo trono de Deus. Até aquilo que Satanás tocou em Jó foi permissão de Deus. Pode ser ataque das trevas, pode ser ataque diabólico, pode ser dívida que nós estamos pagando com as trevas, mas se está chegando na minha vida, se chegou até mim, passou pelo trono e houve uma permissão. E se tem permissão de Deus é porque tem propósito. E isso aí, é isso que a gente tem que entender. Entendeu? Porque às vezes a gente dá mais crédito para as trevas, para Satanás, e foi o que Deus disse que eu estava fazendo. Deus disse assim, ó, tu tá dando crédito, só que o diabo fez foi mentir para ti. Tomar os créditos de algo que eu estava fazendo por ti. Sim. Que eu estava interferindo na tua vida. E aí quando eu entendi isso, aquilo ali me arrebentou. Porque eu entendi o quanto Deus me amava. Porque eu não queria mais. Várias vezes eu tive conversa com Deus que eu dizia assim, ó, me mata e me joga onde você quiser. Porque você vai estar certo sempre e eu vou estar sempre errado. Você sabe tudo, meu Deus, e eu não sei nada. Então acaba com esse sofrimento, acaba comigo. E tira para exemplo, sabe? E porque eu achava que Deus já não me amava mais. A gente tem essa crença, às vezes, de um Deus punidor, de um Deus que se você decepciona ele, entendeu? Se você não faz o que ele quer. A religião faz isso. Entendeu? Essa é a diferença da religião para Jesus, né? Sim. A religião ela é movida por regulamento. Jesus ele é movido por relacionamento. A nossa vida com Jesus é movida por relacionamento. E relacionamento é diferente de regulamento. Regulamento, quando tu erra, tu quebra o regulamento, tu é punido de alguma forma. Porque tu tá debaixo de um regulamento. Só que a vontade de Deus para nós nunca foi regulamento. Deus sempre quis se relacionar. Tanto é que Deus se relacionava com Jó, Deus se relacionava com Abraão, Deus se relacionava com Isaac, Deus se relacionou com Enoque, Deus se relacionou com Adão, entendeu? Sim. Onde é que começa o regulamento? O povo que sai escravo do Egito. Por quê? Porque aquele povo sai do Egito com uma promessa de possuir uma terra por herança, mas ele sai com uma mentalidade de escravo. Sim. Ele não sabe se relacionar por liberdade, por amor. E aí quando eles começam a pecar, que eles dão sinais que eles não estão entendendo e que eles não vão conseguir, Deus dá um regulamento para manter eles guardados. E aquela geração que tomou chicotada no Egito e que tinha mente de escravo, morre no deserto e não entra. Porque escravo não consegue possuir herança. Herança é para filho, é para herdeiro. Então o que acontece? Aquela geração ela morre no deserto naqueles 40 anos. E quem possui a terra de Canaã por herança é alguém que não tomou chicotada no Egito. Os únicos, a exceção é Josué e Caleb, porque eles já tinham a fé para entrar. Por eles tinham entrado. Exato. Entendeu? Eles não tinham mentalidade de escravo. Eles entenderam o que Deus queria para eles, o que Deus falou para eles. Eles vão sair daqui e vão entrar lá. Tanto é que falam, né? Não, mas lá é terra de gigantes, são muito grandes. Mentalidade de escravo, eles duvidaram. O que impediu eles de entrar foi incredulidade. Exato. Mas Josué e Caleb acreditaram que... Sim, eles acreditaram nas promessas de Deus. Sim. E por isso que eles foram os únicos daquela geração que entraram. A geração que entrou na terra de... Deus diz assim para eles quando eles duvidam lá, quando os espias dizem, tem gigante, nossos filhos vão servir de presa para gigante. Deus diz assim,
esses filhos que vocês dizem que vai virar comida de gigante vão entrar lá e vão matar os gigantes. E vocês não vão entrar porque vocês duvidaram. Josué e Caleb acreditaram, eles vão entrar. Sim. E foi o que aconteceu 40 anos depois. 45 anos depois, quando o Caleb está no pé de Jebus, no monte, que Caleb quer possuir a parte que era para ele, que era no lugar mais alto, que era onde habitavam os jebuseus, que eram os maiores gigantes, que é hoje Jerusalém. Josué diz assim para Caleb, diz assim, meu amigo, você está velho, você está com 85 anos, vamos inverter. Eu vou te dar uma terra aqui embaixo e deixa a gurizada subir lá para cima, os mais jovens. Caleb diz assim, 45 anos faz que eu vi essa terra, eu disse que essa terra seria minha. Meu Deus. E não interessa se eu tô com 85, eu me sinto mais jovem, eu vou subir, vou matar os gigantes e vou possuir. E ele subiu, matou os gigantes e possuiu a terra. Entendeu? A geração de Caleb que conquistou a terra dos jebuseus, que hoje é Jerusalém. Sim. Tá, aí no caso, para nós entender então, aí em 2022, depois de ter passado todo esse momento difícil e tudo mais, tu retorna e aí tu se afirma. Sim, e daí, coincidentemente, eu morei muito tempo fora de Alegrete. Eu estive aqui uns anos atrás, mas estava afastado dos caminhos de Deus. Não, eu estive morando aqui. Sim, entendi. Mas afastado dos caminhos de Deus. E daí eu destruí toda aquela imagem boa que eu tinha, que as pessoas tinham de mim, eu destruí com os meus maus hábitos. Entendi. Entendeu? Com as minhas más práticas, más atitudes. E daí, então, o último lugar que eu queria estar era Alegrete. Entendi. E daí, quando eu tive na última clínica que eu tive lá em Gravataí, que daí eu tive um encontro realmente com Deus, daí eu entendi realmente o que Deus esperava de mim, o que Deus quer comigo. Foi dentro de uma clínica. Sabe, eu entendi o que é uma vida. Na verdade, Deus já vinha falando comigo. Sim. Mas eu continuei tendo as minhas quedas, porque eu só queria resolver meu problema. E Deus permitiu que eu entendesse que eu não tinha que me mover pelo meu problema. Deus quer que a gente entenda que a gente não tem que se mover com Ele pela nossa necessidade. Entendi. A gente tem que se mover com Deus por propósito. Quando eu então entendi e quis me relacionar com Deus por propósito, uma das coisas que Deus fez foi me trazer de volta para Alegrete, que eu não queria. Sim. Entendeu? Deus até criou uma situação. Claro. Que saiu um entresol no olho. E eu estava na praia e eu queria ir embora para São Paulo. Eu tinha emprego arrumado lá, numa empresa muito boa. E eu queria estar em qualquer lugar do mundo, menos em Alegrete. Sim. Mas para te ver... E eu tive que vir, passar o meu aniversário aqui e vim para Alegrete e acabei ficando. Provérbios 19, 21, a palavra diz assim, que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. A vontade do Senhor, o propósito. A gente planeja, eu não quero assim, eu quero assim. Mas aí Deus vai lá e diz assim, não, eu quero dessa maneira, vai ser assim. Por isso que eu sempre prego para a pessoa que quando ela viver por propósito, as coisas ficam mais fáceis. Exato. Entendeu? A nossa dificuldade é que quando eu quero a minha vontade, aí eu vou ter dificuldade com Deus. Porque a minha vontade às vezes vai se opor à vontade dele. E a gente é limitado, a gente é imediatista. A gente se move pelo que quer agora, tá? A gente faz oração pelo que quer agora. Faz propósito pelo que quer amanhã. Faz campanha pelo que quer... E muitas vezes não está vivendo o propósito. E quando eu vivo por propósito com Deus, as coisas ficam mais fáceis. Exato. Porque aí se alinha a minha necessidade, aquilo que queima aqui dentro, se alinha com o que Deus já criou para mim. Exato. E tudo flui. Exato. Aí em 2022 tu retorna, reconcilia, se afirma. E quando que foi assim, Em 23 eu voltei para Alegrete. 23 voltou para Alegrete. Aí quando foi que tu entendeu assim, da parte de Deus, tu entendeu assim, Deus me chamou com essa vocação. Eu entendi que é algo da parte de Deus na minha vida e tu começou a trabalhar em cima disso, assim. A pregar a palavra, a ensinar, eu entendi uma coisa na palavra, que Deus sempre vai te cobrar aquilo que está na tua mão. Sim. Tá? Não interessa se o que está na tua mão é bonito, ou é feio, se é grande ou se é pequeno. Sempre Deus já vai ter colocado algo na nossa mão que é para cumprimento do nosso propósito, é que a gente não entende. E aí eu vou te dar o exemplo de Moisés. Lembra? Moisés se tornou o homem mais poderoso do mundo. Sim. Mas Moisés, antes de se tornar o homem mais poderoso do mundo, ele ficou 40 anos em Midian, apacentando as ovelhas do sogro dele. O que ele carregava na mão? O que Moisés carregou na mão esses 40 anos que ele cuidou das ovelhas de Jetro, do sogro dele? Um cajado. Um pedaço de pau. Quando Moisés se tornou o homem mais poderoso do mundo, o que ele carregava na mão? Uma espada dourada, uma bazuca, uma metralhadora, um cajado. O mesmo pedaço de pau.
Não mudou. Exato. Entendeu? O que mudou é que agora Moisés está no propósito. E dentro do propósito, até um pedaço de pau tem propósito. Tá, até hein? um pedaço de pau tem poder. Tá, só para entender uma coisa. Só para o pessoal entender também. Tu retornou em 2022, né? Os caminhos, assim, para se firmar. Tá, mas nesse período que tu teve longe, esses 15 anos que tu teve longe, tu já tinha algum conhecimento? Tu já tinha, assim, uma curiosidade? Já lia? Ou tu começou a entender, a conhecer, a se aprofundar na palavra com as vivências e mais, assim, ó, acentuadamente, digamos assim, de 2022 para cá? Como é que foi? Ou tu já conhecia? A parte teórica... eu aprendi ainda na minha infância, ouvindo ministração, isso é a importância de ministrar a palavra para criança. Tu começou a ler e conhecer a palavra com que idade? Com 7 anos. Tá, com 7 anos. Tu foi até que idade, assim, estudando e conhecendo? Daí dos 7 anos eu estive na caminhada com Deus até os 22. Ah, então foram uns 15 anos. 22, 23 anos. Tá, dentro de 15 anos tu estudou bastante, conheceu bastante e depois se afastou. Isso, já fazia parte do meu chamado. Porque entendi. Lembra que eu sempre digo assim, ó. Cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. Sim. Cada membro tem uma operação. Sim. E para executar essa operação, Deus deu um chamado a cada um de nós. Sim. E com esse chamado vem teu ministério. E o teu ministério, ele é suprido por dons. Sim. Tá? Os dons do Espírito Santo. Então, cada um de nós tem uma inclinação, ministerial. Cada um de nós tem um chamado. E eu gostava de ler desde criança. E sempre li, não só a Bíblia, mas vários livros, né? Tu já leu toda a Bíblia? Já algumas vezes. Só que assim, ó, eu nunca fiz de ler ela cronologicamente. Do início ao fim? Isso, eu nunca fiz de ler ela até de Gênesis e Apocalipse? Isso, cronologicamente não. Eu sempre fiz e eu estudo ela por assuntos. Por etapas, né? Porque a Bíblia ela se completa. Você pega um versículo em Gênesis, esse versículo, às vezes, o complemento dele você vai achar em Apocalipse. Exato, Você pega uma palavra do Novo Testamento, a base daquela palavra ali, é um versículo, às vezes, desse tamanho aqui lá, num profeta menor escondido. Sim. Então, tudo isso você tem que ter uma leitura. Eu faço uma leitura ampla. Ah, tá. Então quer dizer que tu já trazia contigo um certo conhecimento. Sim, já tinha esse conhecimento teórico. Por isso que eu digo, hoje, aquilo que eu achei que era a minha morte, que Deus tinha me abandonado, hoje eu vejo que Deus estava trabalhando, porque eu vivi muita coisa lá, então, que foi resposta para coisas que eu lia, mas não entendia. Eu tinha teoria. Mas a prática acabou com aquelas coisas que eu venci, com as coisas que eu superei. O processo natural é justamente primeiro eu vivo. Depois eu vou compartilhar minha vivência. Tá, e eu ouvi também. Eu consigo derramar aqui, ó. Eu vou derramar água aqui, tá? Sim. Por que eu derramei água nessa xícara? Porque tinha água no copo. Sim. Se esse copo estiver vazio, eu não consigo derramar nada. Entendi. Só consegue curar quem foi curado. Tá, agora vai ser algo que vai contradizer isso aí. Você explica pra nós. O que acontece? Eu já vi pessoas, eu já vi pessoas pregar sobre a cura da enfermidade, que Jesus pode curar, passando por uma enfermidade muito grande. Aí como é que explica isso? Sim, não, é que aí tu tá confundindo o resultado. Tu tá dizendo que ela não teve o resultado da cura, né? Mas ela tá passando pela ministração de cura. Entendeu? Se ela está ministrando na vida de outra pessoa... Porque eu sempre ouvi falar, só para tu entender melhor. Pra mim, é que primeiro acontece aqui. Sim, só para me desenvolver melhor assim a pergunta e o pessoal entender e tu também. Eu já ouvi falar que muitas vezes a gente... eu já subi no tipo assim, ó, aqueles vídeos motivacionais, pastora Camila Barros, pastora Gabriela Lopes pregando, talvez tu não está entendendo, mas tu sobe no altar e louva que Deus vai curar o coração, mas com o coração ferido. Tu prega a cura, sendo que tu precisa de uma cura interior, não sei o que, tal. Muitas das vezes a gente sobe no altar para ministrar algo que Deus nos manda, precisando daquilo. Não, é que o que acontece? Como é que funciona? Tu tá ministrando na vida de outras pessoas, tu tá cumprindo a vontade de Deus. Exato, sem ter acontecido na tua. Não, mas já aconteceu. Se tu tá conseguindo transmitir para outra pessoa que já aconteceu, tu não colheu o resultado ainda. Isso que é fé. Tá, entendi. O que é fé? Fé não é a certeza do que eu tô vendo. Entendi. Fé é a certeza do que eu não vi ainda. Entendeu? Esse é o problema da gente. A gente confunde resultado físico
com aquilo que lá no trono de Deus ele já decretou. No reino espiritual já foi decretado. Tu tá passando pelo processo. Exato. Mas se tu tá conseguindo atingir alguém, é porque tu tá transbordando aquilo já pra pessoa, tu só não colheu teu resultado ainda, mas no tempo certo, a palavra diz assim, ó, que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo dá seu fruto. Florescerão. Não é porque tu não tão colhendo o fruto de ti que tu não é uma árvore. Entendeu? Ou o que a gente confunde? Não é porque eu estou colhendo o meu resultado individual que eu ainda não posso, Deus não pode me usar para executar um resultado na vida de uma pessoa, de ministrar algo para outra pessoa. Porque, entendeu? Deus cura nós primeiro por dentro. Interiormente. Tu pode não ter colhido, mas se tu está ministrando cura na vida de alguém, é porque tu já foi curado. Sim. Tu não chegou de repente naquele ponto que tu queria já estar. Sim. E isso na vida do cristão é uma coisa que acompanha ele. Entendi. Faz parte do nosso crescimento. Lembra de Pedro lá? Lembra de Pedro? Sim. Pedro achou que já tinha vivido tudo com Jesus, estava pronto para morrer com ele. Sim. Mas ainda tinha um baita processo para passar. É verdade. Entendeu? E quando ele achou que Jesus tinha abandonado ele, que ele tinha sido reprovado porque ele não conseguia ainda ser aquilo que ele queria ser, Jesus vem ao encontro dele e mostra para ele, agora que tu tá pronto. Sim. Isso acontece com a gente, entendeu? A gente é colocado em alguns, que a gente chama de vale, a gente chama de deserto, entendeu? Porque é ali que a gente vai se aprontar. Mas como a gente é a igreja, nós somos membros uns dos outros, eu não sou membro de mim mesmo, eu sou membro um do outro. Mesmo eu estando no meu processo, passando pelo meu vale, Deus me usa para ministrar para o meu irmão. Deus me usa para atingir, usa um membro para produzir vida no outro membro. Entendi. Tá, aí então quer dizer que em 2022 tu retorna, aí tu já começa a exercer essa função de ensinar, de pregar, de falar de Jesus. No caso isso eu já fazia antes, né? Sim. Lá antes de me afastar dos caminhos de Deus. Só que ali, que nem eu te digo, eu tinha mais a teoria e eu ainda não sabia o que era a vida com Deus. Sim. Lembra que eu fui pro mundo e eu digo, tá, aqui eu tô com uma vida boa porque aquela vida era ruim. Não, eu só tinha crença limitante, que não deixava eu estar em Cristo e viver uma vida abundante. Sim. Que foi isso que virou a chave em mim. Eu entendi que eu posso estar em Cristo, que eu devo estar em Cristo, porque sem Ele eu nada consigo fazer. Só que eu também posso viver, Deus quer para mim, Deus tem para mim uma vida abundante. Sim. Só que essa vida abundante não é só dinheiro. O problema é quando a gente acha que vida abundante é só dinheiro. Verdade. Aí tu tá servindo a mamão, que é um assunto que a gente falou outro dia. Sim, Entendeu? Aí o tu Deus do serve. dinheiro. Enquanto eu sirvo a mamão, eu não sirvo a Deus, porque Jesus disse assim, ó, é impossível um homem servir a dois deuses. a dois senhores. E ele não coloca o diabo como outro senhor. Qual é o outro senhor? O amor é o dinheiro. Exato. Entendeu? Só que quando eu sirvo a Deus, o dinheiro trabalha para mim. Aí tu entendeu. Isso. Aí tu já começou a exercer essa função. Foi uma virada de chave, sim. Aí eu acho que o que mudou de 2022 para cá, de 2023 talvez, aí Deus me trouxe para Alegrete, porque tinha uma cura de sentimento com a minha família, com a minha cidade, que eu ainda precisava fazer. Sim. Tinha uma reconciliação que ainda precisava acontecer. Como é que eu ia fluir? Como é que eu ia viver a vida abundante? Com algo no coração ainda. Isso aí, que às vezes a gente não entende, que é quando Deus faz a gente retroceder. A gente acha que está retrocedendo, mas na verdade a Deus está te reiniciando. A história de... Deixa eu lembrar aqui. Se eu não me engano foi Jacó. Foi Jacó que Deus fez ele retornar para se encontrar com o irmão dele. Exato. Jacó ficou 20 anos em Padã Arã e prosperou. Exato. E aí ele pensa assim, tá, agora eu vou viver minha vida. Deus retrocede ele. Ele tem que ter um encontro com Esaú. Exato, com Esaú. E aquele encontro cura o coração dos dois. Porque Esaú também era filho de Deus. Esse que a gente confunde, ó. A gente acha que Deus tem os preferidos. Não. É que Deus tem propósitos diferentes na vida de cada um de nós. Mas de uma forma geral, toda criatura de Deus, ela tem um propósito. Sim. E o amor de Deus é igual por todos. Lembra o que o anjo disse para Rebeca? 2 povos, ela sentia dores, né? Sim. Primeiro ela queria ter filho, não podia. Aí eles oraram lá 20 anos para ter um filho. Deus deu 2. Só que daí ela sentia muitas dores na barriga. E ela disse para Deus, o que é isso? Se é assim, é melhor eu morrer. Outra coisa, toda pessoa que caminha com Deus um dia vai pedir para morrer. Sabe? Um dia vai chegar naquele limite e entender que daí é ele fazendo. Exato. Senão sou eu. Exatamente. Tem a parte que é da gente fazer. Eu prego muito sobre isso. Tem muita coisa, ó. A paz no cotidiano, a paz no lar, a paz, sabe?
a situação financeira, várias coisas, é nossa obrigação fazer, minha responsabilidade. Sabe? Resolver uma conversa, resolver com um diálogo, tudo isso Deus cobra de mim. Lembra as coisas que Deus cobra do homem? O anjo chega para Josué e diz, seja forte, corajoso. Então força e coragem ele cobra de ti. É verdade. Fé ele cobra de nós. Ter paz com todos os homens ele cobra de nós. Várias coisas. Só que tem aquela obra interior aqui dentro que vai me ativar em algo novo que Deus quer para mim, que aquilo é Deus que faz. É verdade. E aí naquele momento eu chego no limite onde dali eu não consigo mais. Aí Deus vai para... Agora é eu fazendo, que senão eu vou achar que é eu. Eu sempre costumo dizer assim, até onde a nossa mão alcança, a gente tem que fazer. Isso aí. Aí dali pra diante é aí dali Deus vai te levar a fazer. Deus vai te transportar. Tá. Se tu quer realmente fazer, o transporte deixa com ele. Exato. Tá, aí pra eu entender, Luiz, assim, ó, e pro pessoal também, 2022 tu retorna pra Alegrete pra ter o coração 2023, curado, né? 2023. 2023. Isso. Pra ter esse coração curado, pra ter esse reencontro, aí tu foi curado. Deus te libertou, te curou daí eu voltei pro convívio da minha família, da minha mãe, que tinha muita coisa, né? Muita coisa pra ser tratada. Isso aí. E daí Deus me trouxe pra cá. Aí a partir daí então tu já começou a ministrar. Não, daí eu voltei. Eu acho até que quando eu vim para Alegrete, eu comecei a ministrar a partir de 22 lá em Porto Alegre, na região. Lá tu já eu tava mais pregador, mais missionário que aqui. Sim, fazia mais isso agenda aí. que aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vim até nessa pegada, sabe? De bem missionário, bem pregador, sabe? Nessa pegada aí. Só que quando eu cheguei aqui, Deus começou a me mostrar, eu tinha a minha vida tinha ficado terra arrasada, em várias áreas. Estava longe dos meus filhos, separação, perdi casamento, perdi bens, perdi dignidade, respeito. As pessoas já não me respeitavam mais, as pessoas já não gostavam mais de mim, entendeu? Muita coisa que eu tinha e que às vezes não dependia de mim. E aí Deus disse, espera em mim, confia que eu vou colocando as coisas no lugar. Que é uma coisa que eu prego muito, né? Que nesse tempo, por tudo que eu passei... Nessa minha recuperação, nessa minha reconstrução, eu fiz um amigo. Sabe como é que é o nome desse amigo? Qual? Eu fiz um amigo nesse tempo de reconstrução. O nome desse amigo é tempo. Eu aprendi que o tempo coloca tudo no lugar. Tem coisas que não é eu falar, que não adianta eu mostrar, não adianta eu chamar, eu gritar. O tempo vai colocar no lugar. E aí Deus me trouxe para cá, para Alegrete, e eu comecei a cuidar da minha vida. Sabe aquelas áreas ali que tinha ficado tudo arrasada? Sim. Deus começou a me dar ferramentas e me mostrou que eu precisava trabalhar em cima daquilo. Recuperar o convívio com meus filhos, recuperar o convívio de amor com a minha mãe, com a minha família, com o meu padrasto, com meus irmãos, sabe? E financeiramente também, Deus foi me recuperando. Porque Deus disse que me daria tudo de novo, me prosperaria. Mas eu não imaginava que seria aqui em Alegrete. Eu imaginava em outro lugar. A gente imagina, Deus dá uma palavra pra gente, e a gente imagina o lugar, a pessoa, entendeu? Sim. E não foi nem aquelas pessoas que eu imaginava e nem naqueles lugares. Deus me trouxe pra cá. E desde que eu cheguei aqui em Alegrete, eu tenho um trabalho que é algo simples. Sim. Eu faço docinhos e vendo na rua. E é muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque assim, o Luiz vende doce, irmãos. Vende doce, assim, ó. Quem olha muitas das vezes, né, com um olhar, digamos que, entre aspas, assim, preconceituoso, né? Porque vender doce, não sei o quê. Mas se você soubesse a condição, não querendo engrandecer o homem, exaltar o homem, mas assim, ó, se vocês virem... Mas isso é obra de Deus, isso aí tu vai estar engrandecendo Deus, porque exato. Fosse por mim, eu não estava nem aqui. Sim, mas se vocês vissem, meus irmãos, assim, ó, a condição financeira, né, a estrutura financeira do Luiz, e é só vendendo doce. A tua renda é só eu vivo só disso, isso aí. Só doce, irmãos. Assim, ó, até vou divulgar. Então não trouxe nenhum doce, né? Não, já terminou os de hoje. Já terminou os de hoje. Pode ter algumas caixinhas. Que horas são agora? Umas 11 horas? Isso. Eu já tenho que produzir porque eu vou viajar amanhã para vender. Tu saiu da casa que horas?
Não, hoje eu saio de casa ali, ó, 9, 10 horas, às vezes eu 11 horas terminou. Às 10 ao meio-dia eu já vendi tudo, a carga. Pra quem não sabe, o Luiz, meus irmãos, ele já tá se encaminhando pro fim. O Dinho tá desesperado fazendo sinal do horário ali. Pra quem não sabe, o Dinho trabalha aqui nos bastidores. Olha, nós gravamos aqui 3 horas, se eu conheço, o Felipe vai só 40 minutos pro ar. O Felipe vai tirar não, uma hora, quase tudo que eu falei aqui. 1h10, 1h10. E se você não assistiu ainda tá tempo de não assistir, viu? Irmãos, olha só, presta atenção, pra quem não sabe, retornando no assunto aqui, ó, o Luiz trabalha só com vendas de doce, né? E assim, ó, ele sai de casa com quantas caixas? O mínimo que eu vendo assim, o dia mais fraco é 40 caixas, 50 caixas. Ele sai com 40 caixas. Cada caixa vale? Eu vendo a R$20. R$20, vem quantas unidades de Mas eu faço a promoção 2 por 30. Baixa para 15 para comprar. Digamos que R$15 cada caixa. Ele sai com 40 caixas de brigadeiro, que chama, né? Brigadeiro é doce caseiro, irmão. Eu vendo uma média assim, ó. Eu vendo mais de 1.000 caixas por mês. Olha aí, viu que benção. Imagina, cada caixa R$15. Aí pra vocês terem uma noção, né? Então, assim, ó, até pra desmistificar, né, aquela visão de vender. Eu, particularmente falando, o Dinho sabe, quem me conhece mais tempo sabe que, ó, eu comprei moto. Eu comprei carro, tudo vendendo pastel, irmão. Vendia pastel, comecei a pé. Tu parou porque tu quis. Comprei. Já pensou que tu podia ter continuado? Não, porque telemoto tu não caminha no sol, né? Viu? Mas enfim, andar de moto é mais tranquilo, né? Ganha menos, mas é mais tranquilo. O que acontece, irmãos, assim, ó, até pra desmistificar, né, um pouco daquelas coisas, o vendedor, coitadinho, tá louco, o homem é rico aqui, só vendendo doce, né? Ele pega 40 caixas, põe no carro, em 3 esquinas vende tudo. Mas riqueza não é só dinheiro. Sim, Entendeu? Aí que tá, ó. O próprio fato das pessoas não entender como é que eu vendo tanto, e um produto que não é de primeira necessidade, mas é que é consequência da riqueza que habita dentro de mim. Exato, Deus entendeu? Prospera. Nós como cristãos, olha só, a gente não para pensar, ó, já se deu conta que o pavimento do céu é ouro? Que aquilo que os homens nessa terra se matam uns aos outros para ter, lá no céu a gente vai pisar? É verdade. Se o pavimento do céu é ouro, Deus é o dono do ouro da paz. Deus é o Deus das riquezas, entendeu? Forte. Só que o que acontece? Quando Jesus veio, esperavam que ele fosse um libertador literal, físico. E ele foi um libertador espiritual. Jesus é um salvador, libertador espiritual. Na magnitude do poder de Deus. Deus quer trabalhar em nós da mesma forma. A riqueza tem que ser algo espiritual vivo dentro de mim. Entendeu? Vim para que tenha. Jesus morreu para que a gente tenha vida e vida em abundância. Enquanto não carrega essa vida abundante em mim, ainda não sou filho de Deus, não sou discípulo de Jesus. Eu não honrei a morte dele ainda. E as pessoas confundem isso com dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas tu entende que tu é rico? Entende que a Bíblia diz assim, ó, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos, se fez maldito para que nós fôssemos bênção, se fez morte para que nós tivéssemos a vida, que ele pagou um preço que a gente... Tem gente que até hoje está vivendo como quem tem que pagar preço. Está dizendo, porque eu tenho que pagar um preço, porque eu tenho que fazer um sacrifício. Eu estou anulando o sacrifício que Jesus já fez. E tudo isso é entendimento, tudo isso tem que habitar na minha mente e no meu coração. Quando isso habita em mim, você pode fazer algo... Pode ser o mais simples. Deus vai tornar aquilo grande, porque o propósito dele é grande. Voltando lá que eu estava falando de Moisés, lembra? Moisés tinha um pedaço de pau na mão, mas com aquele pedaço de pau na mão, o mundo todo tinha medo dele. É verdade. Porque não é o que está na tua mão, é o propósito que tu está cumprindo e o poder que Deus deposita em ti e naquilo que está na tua mão. Por mais pequeno que seja, por mais pequeno que o teu ministério pareça que é, por mais pequeno que aquilo que Deus deu para ti, o teu dom pareça que é, se você estiver disposto a cumprir o propósito, Deus vai fazer coisas inacreditáveis com aquilo que você acha que não tem valor. Glória a Deus. Amém? Luiz, para concluir a nossa conversa, a nossa entrevista, um conselho, uma dica, assim, um conselho para a juventude, né, para essa nova geração que hoje em dia é o que toma conta da rede social, né, que assiste, que está sempre ali. Não que os velhos, os mais antigos, os mais maduros também não tenham rede social, mas a grande maioria, né, são juventude de 30 anos para cá, né? Então um conselho para quem está chegando agora no Evangelho, está começando agora, um conselho para ter uma vida abundante na presença de Deus, um ministério, assim, ó, uma caminhada consolidada, digamos assim, para ter um entendimento, um conhecimento, uma vida
na presença de Deus como a tua? Eu tenho uma lista, eu trabalho bastante com os jovens, eu tenho uma lista de conselhos que eu dou que se tivessem dado para mim lá atrás, muito erro que eu cometi, eu não teria cometido. Exato. Hoje eu vejo isso, porque hoje eu agindo da maneira correta, o conselho certo, a aplicação correta, eu tenho resultado diferente. Poderia dar vários conselhos, mas um conselho, então, se eu só posso dar um por causa do tempo, então é assim, ó, pro jovem, ó. E entenda, não existe nada maior do que a vida com Deus. Não existe nada que possa te levar mais longe do que você ser filho de Deus. Glória a Deus. Ter Jesus no teu coração. Nada pode ser maior, nada pode te dar mais satisfação do que tu viver o teu propósito. A gente não é fruto do acaso. A gente não é fruto de um abuso, a gente não é fruto de um estupro, a gente não é fruto de uma noite de amor, a gente não é fruto de um descuido. A gente é fruto de Deus, a gente é criação de Deus. Propósito. Né? Deus, imagina, Deus ele tirou dele uma energia, sabia? O nosso espírito que habita em nós é sopro de Deus. Sim. Ele vai voltar para Deus, ele é aquele sopro lá que Deus colocou em Adão. Isso. Fôlego de vida. Deus designou energia dele para criar a gente. Então a gente é criação de Deus e a gente tem o propósito. Ninguém está nessa terra por acaso. Procure entender sobre isso. Procure desenvolver o teu propósito. Se você viver, busque em Deus isso. Isso a gente encontra em Deus. Se você viver o teu propósito para aquilo que você foi criado nessa terra, você vai ser a pessoa mais feliz. Glória a Deus. Não só nessa terra, mas por toda a eternidade. Porque a gente vai viver uma eternidade com Deus, que começa aqui. Começa nesse corpo aqui, nesse tabernáculo aqui. Amém, meus irmãos? Irmãos, vai estar passando as redes sociais do Luiz aqui embaixo, aqui, Facebook, Instagram. Tem também? Tem. Tem Facebook, tem Instagram, vai estar passando aqui o Facebook dele. Vai lá no Facebook, segue ele, adiciona ele, tá? Para ficar por dentro aí, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Luiz, ele, em nome de Jesus, tem oferecido da parte de Deus. Segue ele no Instagram também aí. Luiz, muito obrigado. A gente agradece muito a Deus pela tua vida, pela tua amizade. Muito obrigado por essa conversa. Aprendemos muito, fomos muito edificados, né, nesta manhã. A gente é grato a ti, grato a Deus pela tua vida, tá? Que Deus venha te usar, te honrar cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Dinho, muito obrigado, né, uma vez mais por estar conosco aqui em todas as técnicas aqui de áudio, de imagem. Muito obrigado, Dinho, tá? Meus irmãos, obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esquece de deixar um like no vídeo, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui embaixo aqui no canal, clica em inscreva-se, tá? Ativa as notificações aí, o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades. Que Deus venha te abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus, um grande abraço e até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Aí.